speed date, eu gostaria de chamar o Pedro Pan, da Mindcheck, que o Pedro Pan ele é médico psiquiatra, coordenador, cofundador dessa startup. A Mindcheck oferece um check-up de saúde mental para jovens, utilizando a metodologia para avaliar de forma abrangente e personalizada o estado emocional e comportamental. Pedro é médico, psiquiatra, professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina Unifesp e lidera uma verba da FAPESP o desenvolvimento dessa tecnologia em saúde mental como cofundador do Mindcheck e, como o Rodi colocou, ele também é membro do CID. Pedro. Então, vamos lá, muito bem. Bom dia a todos e a todas. Quero obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tem mais não tempo, tá bem. Primeiro, só uma pequena correção, eu não sou mais professor adjunto lá da Escola Paulista de Medicina, porque eu justamente saí para poder encabeçar um projeto novo, que é esse projeto da startup de saúde mental, que é o Mindcheck. O Mindcheck visa integrar a tecnologia, a gente tem de ponta em pesquisa científica conduzida nesse estudo longitudinal nos últimos 15 anos e a possibilidade de fazer uma diferença prática na vida das pessoas. O que nós temos de problema? Eu acho que ficou mais fácil essa minha fala sobre o Mindcheck, porque nosso conceito é um conceito novo que a gente está tentando trazer, que é o check-up de saúde mental. A gente não faz check-up de saúde, por uma série de condições. Então, a gente conseguiu mudar a cardiologia e os desfechos de doença cardiovascular fazendo check-up, identificando cedo, monitorando fatores de risco e intervindo precocemente quando era necessário. No câncer, a mesma coisa. Nós conseguimos identificar melhor, identificar precocemente e já identificar e mudar fatores de riscos que são modificáveis. E aí cada pessoa passa a conseguir cuidar também de uma forma mais empoderada da sua própria saúde. E aí, voltamos aos gráficos que o professor Paulo apresentou, né, no primeiro momento. Então, a gente sabe que o impacto dos transtornos mentais é mais de 30% do impacto global de todas as doenças. E o que é mais agravante, isso não vem mudando, talvez venha aumentando. E tem muito a ver com o câncer, com a doença cardiovascular, que a gente viu também naqueles gráficos, podendo ser identificada mais precocemente e prevenida. Então, por que a gente ainda não faz check-up de saúde mental? Além disso, o que a gente percebeu pelo aquele gráfico é que, diferente do câncer, da doença vascular, em que os fatores de risco e as possibilidades de identificação elas começam cerca de 10 anos antes do início dos sintomas, já na vida adulta, o início dos transtornos mentais é mais precoce. A gente sabe, com estudos internacionais e com dados nossos, que 3 em cada 4 adultos que apresentam um transtorno mental já apresentava sintomas antes dos 24 anos. A metade já apresentava sintoma antes dos 15. Então, se a gente quer prevenir, se a gente quer atuar precocemente, identificar e mudar esse cenário, como o câncer e como a doença vascular mudou dentro da saúde física, a gente tem que identificar e trabalhar com os jovens. E aqui, então, nós vamos estar construindo em cima uma ferramenta de todo esse aprendizado de mais de 15 anos de segmento desse estudo observacional, que nós aplicamos medidas, como foi identificado ali, de rastreio, questionários, como a gente falou do PHQ-9, mas trazendo também em si uma complexidade da saúde mental que o questionário não dá conta. Então, nós adicionamos entrevistas e uma validação clínica, uma validação que, desde o primeiro momento, nosso entendimento que era necessário. Agora, com o advento da telemedicina, essas novas modalidades e a perspectiva da inclusão de tecnologias, nós fomos à FAPESP com o intuito de buscar desenvolver esse conceito. Conseguimos um primeiro PIP1 com a ideia, então, de fazer workshops de cocriação, para validar essa ideia de check-up de saúde mental com pais, com os filhos, adolescentes e jovens adultos e com coordenadores de escola. Eles eles entenderam a ideia do check-up de saúde mental, acharam que faz sentido e colocaram aspectos que ajudaram a gente a desenvolver esse produto. Como, por exemplo, a ideia
de que o check-up precisa ser muito personalizado, porque o que mais importa não é o diagnóstico, ter ou não o diagnóstico, eu quero ter ações possíveis e factíveis para serem implementadas. E aí, então, nasceu o nosso check-up de saúde mental, que une questionários padronizados, que a gente desenvolveu e validou nesses 15 anos de pesquisa, um aprofundamento com entrevistas clínicas na modalidade de consulta assíncrona em telemedicina, que a gente também já vinha validando com mais de 7.000 entrevistas nesses últimos 10 anos dentro da pesquisa, e a introdução de medidas de traqueamento, monitoramento objetivo de fatores de risco que nós sabemos que impactam hoje diretamente na saúde mental e que são novos fatores que estão por aí, a gente sabe ainda pouco como modular, que é, por exemplo, o tempo de tela e a relação com a saúde, com as mídias digitais. Além disso, nós temos ferramentas objetivas hoje para monitorar sono e tempo de tela e também atividade física e comportamento sedentário. Então, nós utilizamos e unimos todas essas inteligências para um produto que vai para os jovens e para os seus pais e entregamos um relatório com ações práticas, compreensíveis, bastante visuais, daquilo que pode ser mudado, não para um diagnóstico, mas para diminuir o risco de um desenvolvimento de um problema de saúde mental grave. Obrigado. Bom, para comentar, eu queria chamar o professor Paulo. Obrigado, Pedro. Trabalho extremamente consistente e interessante, mas eu teria algumas questões relacionadas ao nosso tema aqui. A primeira uma primeira validação é examinar se a inovação, ela de fato identifica grupo e a nossa inteligência do MindCheck, que teve um valor preditivo para mais busca de ajuda e mais impacto psicossocial. Muito bom. Agora, você mencionou câncer, doença cardiovascular, eu acho que são ótimos exemplos, porque identificação é o primeiro passo do processo, que é seguido depois pela atenção, pelo cuidado que faz a diferença. Então, muitas ideias, muitas propostas de rastreamento na área do câncer, na área cardiovascular, não foram bem sucedidas, porque depois, alguns estudos, e aí aqueles complexos que o Rodi acabou de mencionar, evidenciaram que não houve o impacto esperado. Vocês estão caminhando para essa direção de fazer esse tipo de validação, imagino. Eu acho que esse é um ponto atual para a gente, porque o check-up é para todo mundo. Então, a gente tem um foco em identificação precoce, mas um foco maior em prevenção. Um foco em tratar fator de risco. Identificar problema de fator de risco e tratar. E a gente tem dado, originado na nossa corte, mas também dados, muitos dados, por exemplo, que vão mostrar a influência do sono, né, de uma restrição do sono para o desenvolvimento de transtornos de saúde mental. A gente não tinha colesterol, a gente não tem ainda colesterol na psiquiatria, mas eu consigo fazer um monitoramento desse sono de uma maneira mais objetiva. Então, a ideia para todo mundo é monitorar, por exemplo, o seu sono, sua atividade física, o nível básico de adaptação social, por exemplo, porque são marcadores de risco que podem aumentar o risco de um transtorno mental.
Então, acho que essa é uma perspectiva, né? Não só fazer a identificação precoce, mas também tentar modificar risco. Isso que a gente tem de pesquisa ainda não é de mostrar que diminui a chance, mas é mostrar que observacionalmente mostrar, né, que esses fatores estão associados a problemas de saúde mental. Maior chance, por isso que a gente fala em risco, não dá diagnóstico. Perfeito, perfeito. Acho que é um trabalho que eu quero acompanhar porque realmente tem um potencial elevado. Muito bem, Obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom, para o nosso segundo speed dating, eu gostaria de chamar o Sr. Ivo Paul, que vai representar aqui a TIMIA. A TIMIA é uma empresa internacional, já não é uma startup faz um bom tempo e agora está entrando no Brasil. O Paul ele é um executivo suíço abrasileirado, com grande experiência no contexto de saúde e tecnologias digitais. Ele é formado em estratégia de gestão internacional, tem mais de 15 anos de experiência e liderança em empresas de tecnologia e saúde, e hoje ele representa a TIMIA aqui no Brasil, uma health tech inglesa focada em soluções digitais para a saúde mental. Para comentar, depois que o Imo terminar a sua apresentação, eu vou convidar o professor Rode, que vai fazer as arguições. Eu vou falar aqui, no nosso pódio. Então, ele já falou que eu sou um suíço, então não se assusta com o meu sotaque. Normalmente as pessoas gastam os primeiros 2 minutos imaginando de qual região do Brasil eu sou, mas de fato sou um suíço tropicalizado, muitos anos aqui, trabalhando em monitoramento remoto de pacientes. Então, assumi a função como Country Manager da TIMIA. Como sempre gostei desse mundo de monitorar pessoas com sensores, com tecnologia, gostei do desafio, gostei da tecnologia deles, então estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho do trabalho que eles fazem. Então, o pulo do gato, talvez, da TIMIA é trazer uma tecnologia, uma camada de tecnologia que permite o monitoramento remoto de pacientes com transtornos usando inteligência artificial. Então, eles criaram um pequeno portfólio de jogos, de exercícios, onde o paciente é gravado com vídeo, com voz, com comportamento. Eles capturam uns 5.000 data points, e esses 5.000 data points são entregues para uma inteligência artificial, para protocolos, para algoritmos proprietários que analisam todos esses dados. Eles olham para a mímica, o som da voz, se a voz sobe, desce, como a pessoa mexe na frente da câmera, onde os olhos olham. Então, capturamos um monte de indicadores para fazer esse análise. Então, basicamente, com 4 a 5 jogos, em mais ou menos 10 minutos de tempo, eles capturam toda essa informação, que depois é processado e quase em tempo real devolvido para o profissional de saúde que usa essa informação em formato de scores muito similar ao THQ ou para no formato do CAD, e dá uma ideia de risco desse transtorno. E adicionalmente ao risco do transtorno, traz também um score dos sintomas. Então eles avisam se a pessoa tem problemas de sonolência, de apetite, de estresse, etc. Então, essa é a aplicação clínica da TIMIA, um produto que se chama Apollo. Então, resumindo, 10 minutos de jogos, 5.000 data points analisados, dentro de uma inteligência artificial analisado e em quase tempo real, alguns scores que permitem entrar como input dentro da anamnese do médico, do profissional de saúde, para fazer o trabalho dele e definir o plano de cuidado. E a ideia é que esse produto clínico entra como uma camada de tecnologia para empresas que já têm alguma jornada para esses pacientes. Então, não é uma solução que é vendida para o consumidor final, não é uma solução vendida para recursos humanos, é uma solução vendida para alguém que já tem uma jornada digital
e quer incluir essa ferramenta como mais uma ajuda. E eles falam muito do medidor de pressão que eles querem ser para a área de saúde. Então, como eu trabalho muitos anos com monitoramento de UTIs, conheço todos esses equipamentos que me trazem dados objetivos para poder fazer o meu trabalho como profissional. No caso de saúde mental é mais difícil, é mais subjetivo, é uma autoavaliação, usando questionários. Então, o paciente, se ele não quer ser honesto, ele consegue talvez esconder sintomas, ele consegue esconder riscos. E eu acho que todos vocês e a Tina também está procurando talvez ferramentas mais objetivas que permitem isso. Dando certo esse produto clínico que já está em uso na Inglaterra, em algumas universidades, em Canadá, agora entrado na Indonésia, criaram um segundo produto que é um produto mais de bem-estar. Então, basicamente usaram os mesmos jogos, criaram novos algoritmos e conseguiram também identificar conceitos de bem-estar e também de saúde do cérebro. Então, basicamente, de novo, você captura dados do usuário, voz, vídeo, comportamento, você passa isso por algoritmos e esses algoritmos dão scores relacionados com, no caso clínico, com esses transtornos e os sintomas, e no caso do bem-estar em relação a conceitos como estresse, burnout, etc. Então é isso, uma camada de tecnologia. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Paul a oportunidade. Eu tive a oportunidade diferente de vocês de olhar o material também. Então, cumprimentar pela excelência do trabalho. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui para a gente simular o que seria uma chegada de uma proposta assim e como é que a gente pensa que o CISM possa atuar desta forma. Então, para isso, eu não vou olhar para o Apollo como uma solução de uma health tech com a grandeza que a TINIA tem, porque a própria TINIA já tem um grupo de pesquisadores junto a ela que desenvolve os protocolos de pesquisa. Eu vou olhar para o Apollo, como o Paul descreveu para vocês, como uma solução digital chegando até nós no CISM e como é que nós olharíamos o processo de fazer uma validação clínica dessa solução. Então, só para relembrar para vocês, o Apollo, ele usa toda uma inteligência artificial nessa análise dos 5.000 pontos em cima de questionários, o HQ 9 e o GAD-7, mais toda a avaliação neuropsicológica, que ele utiliza um tool que é similar ao do National Institute of Health nos Estados Unidos, e mais questões de voz, de outros elementos para poder, então, tentar discernir para vocês, para o médico que está atendendo o paciente, ou o profissional de saúde, se ele tem ansiedade, se ele tem depressão, se ele tem TDAH ou se ele tem alguma outra condição. Então, se eu vou montar uma pesquisa que eu quero mostrar a validade nessa condição, a primeira coisa que eu preciso é saber o seguinte: eu já tenho de forma muito simples o HQ9, que é de rápida aplicação, eu já tenho o GAD-7, que é de rapidíssima aplicação, e tenho o Adult Self-Report Scale de TDAH, que é de rápida aplicação. Então, o que eu preciso saber é se todo esse produto Apollo ele é melhor do que eu simplesmente entregar as 3 escalas na sala de espera do cuidado primário para o paciente e se eu vou ter uma resposta a essa questão melhor. E eu preciso olhar para uma diversidade de população. Na validação do Apollo, se vocês olharem, ele se baseou em amostras em que os controles tinham scores de 1 ou 0 nas escalas e os casos tinham scores de 28 no PHQ e 14 no GAD, ou seja, ele trabalhou com casos graves e controles supernormais. Aí a barbada fazia a diferença.
O que eu quero saber é naqueles casos intermediários com menor sintomatologia, aqueles controles que não têm a doença, mas têm um pouco de sintoma. Então, se eu tivesse uma solução assim chegando até nós, e usando o que nós discutimos agora há pouco, se eu quero começar, não vamos pensar numa health tech da potência da timia, mas chegando uma startup nesse momento, talvez fosse o momento da gente usar o que foi proposto aqui de simulação. O que eu faria? Eu teria um grupo de atores que iriam ser treinados em termos de padrões de resposta que me interessam, de sintomatologia leve, moderada e grave, performance nos termos testes neuropsicológicos leve, moderada e grave, padrões de vozes são atores, a gente faz isso costumeiramente, nos mesmos padrões, e eu iria aplicar o PHQ com eles já e aplicar também e a solução do timia para ver se eu tenho um ganho incremental na solução. Ou eu vou partir, então, que é um pouco mais caro, para um grupo maior de pacientes em ambulatório, treinando aqueles com essas características mais intermediárias para avaliar se a performance do Apollo é melhor do que simplesmente aplicar as 3 escalas. Pode ser muito boa a performance do Apollo, mas eu preciso saber se ela é melhor do que eu simplesmente entregar as 3 escalas. Será que o que está dentro do Apollo que funciona são as 3 escalas ou é toda a parafernália de outros instrumentos? Então, tem trajetórias aqui e a gente pode customizar, vindo uma startup, de acordo com o recurso e com a possibilidade que ela tem. Pode ser no primeiro momento para poder transformar e colocar no mercado um produto mínimo viável, para que então possa ter mais investidor, ou pode ter uma complexidade maior, sendo mais robusta a startup, para a gente buscar uma validade clínica maior e poder estar mais perto do que as agências regulamentadoras vão exigir daqui para frente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, no nosso terceiro speech date, eu gostaria de chamar o André, da MyJourney, que vai fazer os comentários do Dr. Daniel Fattori, que faz parte do CISM. A MyJourney foi fundada pelo André, uma plataforma que auxilia no acompanhamento personalizado de tratamentos psiquiátricos, oferece ferramentas de suporte digital para pacientes e profissionais de saúde. O André é empreendedor, cofundador da startup, atualmente mestrando em psiquiatria, saúde mental e neurologia na Unicamp, com foco em tecnologias aplicadas à saúde. E apresentando o Daniel, que acho que que vai fazer a lição. O Daniel, ele é psicólogo, doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é pesquisador do Laboratório de Psicopatologia e Terapêutica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas, pesquisador do CISM, está junto conosco no módulo 2, orientador do programa de pós-graduação psiquiátrica da FMUSP, e também é pesquisador e desenvolvedor de uma startup que está dentro do módulo 2, né? E ele pode falar um pouquinho depois comentar. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Sou André Almeida, sou empreendedor, como foi dito, fazendo mestrado agora ali na Unicamp, mas também sou uma pessoa em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que mais de 9 anos que eu não faço uso da minha substância de preferência, que era a cocaína. E por que eu falo isso, né? Não me define, mas me dá um propósito de vida, um propósito profissional, porque a MyJourney, ela nasce exatamente dessa dor. Em 2015 eu precisei fazer uma internação no hospital psiquiátrico com aula de dependência química por conta dessa dependência, e quando eu saí, eu senti falta, né, um pouco desse contato com o profissional. Então passava no psiquiatra, contava uma história triste, aí depois ia lá para o psicólogo, mesma história triste, aí sessões semanais, tinha coisas para fazer, não anotava, perdia, chegava lá, muitas vezes os profissionais tinham que arrancar leite de pedra para conseguir alguma informação, para serem mais assertivos ali no momento da minha sessão. Então, como eu trabalhava com tecnologia, eu comecei a pesquisar o que tinha ali de tecnologias para poder aumentar o vínculo e cuidado, criar jornadas terapêuticas personalizadas, para trabalhar especificamente com 3 dores de 7 que nós levantamos. Então, as 3 principais dores seriam baixa adesão aos tratamentos, altas taxas de recaída de volta ao uso e falta de dados estatísticos para melhor tomada de decisão por parte dos profissionais ali no contexto clínico. Então, eu me juntei com uma psiquiatra que me cuidou, minha psicóloga, um garoto de 14 anos, desenvolvedor e um amigo que
teve problema de alcoolismo na família com o pai, e a gente construiu a MyJourney. Então, a MyJourney é uma solução digital que ela tem dois tipos de jornadas. Ela tem a jornada profissional paciente e tem uma jornada somente do paciente para aquele que quer ter o seu autocuidado e não tem um profissional por trás. Então, na jornada do profissional, ele tem um sistema web, ele cadastra esse paciente, ele informa qual que é o tipo de transtorno que esse paciente mais se enquadra, cria as atividades terapêuticas, utilizando a terapia cognitiva comportamental como coadjuvante na construção dessa jornada, para que ele possa ter alteração de mudança de comportamento e sustentação desse novo comportamento, né, para que ele possa realmente ali ter uma maior adesão ao tratamento também, porque ele vai estar sendo olhado na sua individualidade. Né? Então, não vou criar algo para todo mundo, mas sim dentro daquela, né, necessidade daquele paciente. Então, ele tem rastreamento de humor, ele tem rastreamento de sentimentos, ele tem uma série de questionários que ele pode aplicar dentro, né, do sistema. Então, ele tem o DAS-21 para ansiedade, depressão e estresse, tem o Workbrief da MS para qualidade de vida, tem 4 outros questionários para ver qual que é a motivação relacionada à mudança de comportamento para drogas ilícitas, para álcool, tabaco e hábitos alimentares. A gente também utiliza ali o questionário Audit para álcool, DAST-10, também para rastreio de dependência. E a gente criou recentemente utilizando ali os jogos patológicos, DSM-5 e uma escala Likert para poder rastrear e ver se tem alguma dependência para jogos patológicos, mas a gente direciona isso para um profissional. E o paciente, por sua vez, ele tem um aplicativo que ele coloca essas informações são sincronizadas, então esse profissional pode trabalhar de uma forma mais preditiva e preventiva junto aos cuidados. Não substitui, né, nem o trabalho do profissional e muito menos a responsabilidade da pessoa frente ao cuidado. E para aqueles que não têm um acompanhamento profissional, para a gente poder trabalhar essa questão de baixa adesão, de também falta de acesso, a gente tem o aplicativo gratuito, todo mundo pode baixar, as funcionalidades lá são gratuitas, e todas as funcionalidades, tanto do aplicativo quanto da parte web, elas são direcionadas para as 3 dores que eu falei: baixa adesão, altas taxas de recaída e falta de dados estatísticos. E ele pode usar gratuitamente. A gente lançou recentemente também o nosso assistente virtual, uma IA, que dá um suporte ali 24/7, mas também a gente tem o chat de suporte humano ali das 7 da manhã às 21 horas. E eu sempre senti muita dificuldade, né, de levar para o mercado e fazer com que tivesse uma validação também clínica, não só validação de mercado, mas clínica. E aí eu caí, né, voltando aí para a academia, eu consegui ali passar pelo edital, do mestrado no Unicamp. Então tem um ambulatório de substâncias psicoativas que fica dentro da Unicamp, é toda quarta-feira, e a gente está fazendo ali uma análise do uso da digital terapêutica ali como ferramenta complementar ao tratamento ambulatorial, né, para pacientes com a problemática do uso de substância, de álcool, e é um estudo observacional. Comecei agora em agosto, já aprovado pelo Comitê de Ética, já coletando dados. A gente tem um N de 50 aí, mas só consegui 18 até o momento, mas a gente não desiste. E para seguir aí, depois trazendo os resultados com essa validação. A gente participou do primeiro edital do CISM, lá em Jaguariúna, ano passado, se eu não me engano, foi isso? No passado. Infelizmente a gente não ganhou, mas a gente não desiste, a gente continua entendendo que a validação ela é importante, faz parte, não só a validação do mercado, mas também como contexto clínico, para mostrar que a MyJourney ela pode fazer uma diferença em aumento de vínculo de cuidado e melhoria de qualidade de vida. A gente não está falando de simplesmente parar com a dependência, mas que essa pessoa tem uma qualidade de vida dentro aí da sua jornada de saúde e de cuidado. É isso, obrigado. Ele é pesquisador do módulo de saúde mental de gestantes. Obrigado, Alberto. Isso mesmo. Um prazer te ver de novo, André. Lembro bem de você quando teve o GOI, que ano passado, uma solução bem interessante. Legal saber também que você já está, então, nessa jornada da validação. Então, espero que eu fale aqui possa complementar o que está fazendo, de alguma forma, enfim, acrescentar ou corrigir essa rota, né? Então, até para pegar um pouco aspectos diferentes do que foi falado nas outras duplas aqui, né?
eu queria voltar um pouco até a fala do Rod, né, da questão de que, de fato, é meio complicado entender aí como que seria essa jornada de validação de tecnologias, porque não tem muito consenso, e o que a gente sabe é como é que funciona na farmacoterapia e nem sempre tudo se traduz. Contudo, eu acho que é interessante a gente prestar atenção um pouco de como é que é na farmacoterapia, porque eu acho que ajuda sim a gente. Então, eu acho que no caso da sua startup, da sua solução, e de muitos que talvez estejam aqui, é muito interessante prestar atenção no que seria o fase 1, né? Porque às vezes a gente fala muito de duplo cego, randomizado, que dá uma cambalhota, um backflip, e soa muito grande, muito caro, muito difícil. Mas se você olhar a fase 1, ela pode gerar estudos interessantes e que não são necessariamente muito caros ou complexos, e ela está preocupada com duas coisas que eu acho que podem ser bem interessantes para o seu trabalho, que é, primeiro, a questão da segurança. Esse é um tema bem interessante, né? A gente não fala muito disso, nem em outras coisas como psicoterapia, e muito menos na área de tecnologia, mas é um tema relevante, assim. Então, será que usar um aplicativo, principalmente no caso que você falou, né, que pode ter pessoas que podem baixar diretamente gratuito, né, e usar livremente, será que é realmente seguro numa jornada de uma pessoa que tem uma dependência, que tem algum problema de saúde mental, usar isso? Então, a gente pode monitorar isso, né? Você falou, por exemplo, de recaída. Então, será que tem menos, tem mais, ou é igual ao que seria esperado? Você pode monitorar outras questões, né? Surgimento de ideação suicida, surgimento de um novo sintoma que não tinha antes, surgimento de um novo transtorno mental, e mesmo assim as questões que você falou de adesão, né? Muitas vezes vai ter a falta de adesão por conta dessa questão da segurança de gerar efeitos adversos, por assim dizer. Então, isso eu acho uma coisa interessante. Outra coisa que é interessante também, não é muito discutida e que tem muito a ver com fase 1, é a questão da dose, né? E aí, de novo, nesse caso que você falou, né, de pessoas que podem usar livremente o app, e eu tive essa mesma questão no meu aplicativo que o Beto falou, que é o Model, né? Então, para a gente é muito nebuloso entender quanto que a pessoa precisa usar para ter um efeito. Isso não está estabelecido, né? Não existe nenhum dado que vai realmente bater o martelo sobre isso, mas é algo interessante que a gente poderia começar a trabalhar, né? Então, quantas semanas precisa usar a sua solução para começar a ter uma prevenção de recaída? É uma pergunta super interessante e que eu acho que também traz muito valor, não só científico, clínico, potencialmente de regulação, né, da sua solução, mas como também até de mercado, né? De poder falar, olha, com 8 semanas eu já observei mudanças significativas na recaída. Então, essa questão da dose, que é difícil mensurar, aqui eu estou falando uma questão de tempo, número de semanas, número de dias, mas de repente pode ser número de acesso, número de jornadas que a pessoa preenche. Eu não sei direito como é que é, obviamente, essa solução, mas pode pensar. No Model, a gente tinha jornadas, né? Ela tinha que preencher alguns tutoriais de psicoeducação, então a gente conseguia ter uma noção assim, ela fez meditação, ativação comportamental, regulação de estresse, desse jeito, então a gente conseguia dar uma olhada com dados dentro do aplicativo, que é uma grande vantagem nossa, né, da área da tecnologia. Eu não preciso perguntar, eu pego do próprio back-end. Então, você pode usar isso como a seu favor, como essa ideia de dose. Então, quantas coisas ela precisa fazer, quantas vezes ela precisa ser auto-monitorada, para começar a pensar, então, nessas duas dimensões que eu acho que são bem interessantes e não tão custosas nesse primeiro momento da jornada de validação clínica de uma solução. Então, segurança e essa questão da dose para chegar na eventual eficácia numa fase 2, fase 3. Então, acho que é isso que eu tenho para comentar, espero que tenha ajudado, e estou aí para a gente conversar futuramente. Bom, o último case que a gente vai ter nesse speed dating é do Símbolo, vou chamar o jogo aqui. O Símbolo é um aplicativo de autoconhecimento que combina terapia guiada, exercícios emocionais, técnicas de relaxamento para promover saúde mental e bem-estar. O Diogo, ele é médico, psiquiatra, neurocientista, autor de best-seller Temperamento Forte e Bipolaridade, me ajudou muito. Ele é fundador do 5, um aplicativo premiado que oferece intervenções de saúde mental acessíveis e personalizadas. Para fazer o comentário, né, e a arguição, eu gostaria de chamar depois o Dr. Arthur Kai. O Arthur, ele faz parte também do CISM, né, do módulo 2, mas ele também é o gerente, né, de pesquisa e coordenador do CISM. É psiquiatra da infância e adolescência, professor de pós-graduação em psiquiatria da URGS, tem doutorado em psiquiatria pelo programa tripartite das Universidades de São Paulo, Universidade Federal
o USP Unifesp, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele vai compartilhar um pouco dessa abordagem, né, de como podemos ajudar aí o símbolo na validação científica. Obrigado, Beto. É um prazer estar aqui com vocês, meus professores e meus ídolos aí da psiquiatria. Eu só, contextualizando, eu comecei na formação de neurociência, depois psiquiatria, depois fui me aproximando da psicologia com Big Data, em 2008, com mil perguntas na internet, e mais de 5.000 pessoas responderam, publiquei 3 artigos com base nesse Big Data, e criei uma avaliação, e aí com o meu grupo de pesquisa, a avaliação de uma escala chamada FEX, que avalia os 10 principais traços mentais na linha do Ardok. Já que o Ardok, em 2013, foi o Ardok do Piniquim, mas já com a validação estatística toda. Bom, essa é a parte acadêmica, só que do ponto de vista pessoal, assim, né, como o colega anterior, eu passei por uma situação de estresse pós-traumático em 2010, eu senti o que é porrada de você estar com transtorno mental, com um aquecimento total de sentimentos. 3 meses depois, descobri o MDR como paciente, fiquei muito impactado com o efeito daquela terapia. Eu não via nas outras terapias que eu indicava, ou que tinha até formação, inclusive, né, TCC, que pode olhar, Porto Alegre. E a partir daí eu comecei a me tornar um terapeuta. Comecei a ver que tinham terapias muito importantes, tinha muita coisa legal da terapia, passei a ser um aficionado por essa área. Estudei em torno de 30 linhas de terapia que também deu, das novas. Né? Em 2013 comecei a fazer um site, um Código da Mente, era um site durante 4 anos, que era parecido com o Símbolo, só que fiz todos os erros que os empreendedores novatos fazem. Meu MBA da vida, estou mais caro que o MBA de Harvard. Em 2016 entrei na UOL, uma aceleradora ótima de Porto Alegre, quem tiver startups para acelerar, recomendo. Em 2017 a gente botou o símbolo, a gente botou o app, aqui voltou para o app. Já não tinha muita esperança, o app começou a ter crescimento orgânico, muito em função da avaliação inicial. E a gente começou a fazer, eu comecei a fazer o conteúdo. Né? Fiquei 7 anos fazendo esse conteúdo, eu fiz conteúdo todo do app. É uma jornada longa. Hoje o app estava bastante maduro ao longo desse tempo. Aliás, deixa eu falar um pouquinho como é que é a experiência do app. Você faz, aliás, uma pergunta, quem é que já baixou o símbolo alguma vez aqui na sua vida? Temos algumas pessoas. O símbolo começa com essa avaliação, que eu posso dizer que é uma boa avaliação científica, esse assessment. Com base nesse assessment, ele dá um programa personalizado de terapias, de sessões de em torno de 15 minutos, que fala do tema e entra com técnica. Hoje são 168 sessões desse tipo, em torno de 45 horas de conteúdo. Isso é equivalente a escrever 4 livros de 300 páginas, que foi o trabalho desse tempo, em texto e em áudio. E o símbolo hoje está com 5 milhões de downloads, tem 300 mil avaliações nas lojas, tem nota 5.0 na App Store, com 67 mil avaliações, nota 4.9 na Google Play. Então, eu posso me exibir dizendo que o app de terapia autoguiada mais bem avaliado do mundo, mais bem avaliado que Google, que isso que está certo. Mas não tem o tamanho dele. E 6% das pessoas fazem essa avaliação. Eu estou dizendo isso porque isso não é validação científica. Eu sei que é validação científica. Realmente são indicadores de que alguma coisa está sendo feita razoavelmente bem. É como se eu tivesse 300 mil relatos de casos espontâneos nas lojas. E eu estou particularmente interessado, acho que o app hoje está maduro. Eu entendo essa jornada como remédio, como é diferente a jornada, mas é o tempo que leva para chegar numa solução madura mesmo. Eu comecei com algo muito mais simples, mas hoje está muito mais maduro. E agora com AI, também que está para entrar, isso pode ajudar bastante o famoso engajamento, que é o grande dor. Então, eu estou super aberto, não só aberto, mas com muita vontade. Por que eu não fiz a avaliação científica até agora? Porque eu não tive braço mesmo. Eu tenho dados naturalísticos, que de milhares de pessoas que usam o aplicativo, mais de 60 mil pessoas que já foram
Apagaram o WebEx, todo em torno de 100 mil pessoas já utilizaram a versão premium. Mas a questão realmente é manter o app. Primeiro, a empresa viável, né? Isso não é fácil. Pagar as contas no final do mês é uma porrada. Então, agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas, estou muito ótimo. E gostaria muito, né? Inclusive, gostaria de, realmente, por ser cientista, gostaria que não fosse eu o cientista fazendo a validação. Né? Porque a gente sabe que as validações que tem muita mão do criador e do fundador acabam tendo um conflito de interesse e viés. Muito obrigado. Legal. Então, Diogo, primeiros parabéns, né? A gente está falando de uma solução que tem um grau de maturidade de história, né? 5 milhões de downloads, todas essas notas. Eu dei uma olhada nos dados naturalísticos, né? Mostrando muita gente que melhorou, com taxas parecidas com o que a gente vê na literatura. É difícil comparar, porque é difícil saber que população é essa, né? Mas sem dúvida, é uma história de muito sucesso. E eu ia dizer isso, né? Eu ia dizer assim, eu senti, lendo, não conhecia também, que era um momento de, aqui sim, um ensaio clínico randomizado, talvez não tradicional, mas pragmático na sua natureza, né? Eu fiquei pensando o que o símbolo faz. Ele faz mais de uma coisa, né? Ele rastreia, ele mede e ele intervém, né? E intervém em diferentes níveis de cuidado, né? Em propostas, seja de adjuvante de tratamento, seja como uma promoção de saúde. E aqui tem algumas avenidas que a gente tem que pensar onde é que estrategicamente faria mais sentido validar, porque não dá para fazer tudo. Ajuda muito, tem muitas forças, né? Uma das forças é desses dados que você já tem, e talvez numa aproximação científica ajudar a olhar para esses dados seja interessante, porque isso é mais simples, né? Como o Rod falou, tem maneiras de olhar para dados observacionais para que eles sejam mais rigorosos, a gente consiga ter evidências mais sólidas. Isso é muito fácil, não tão fácil, mas é mais barato, digamos assim, mais imediato. Mas quando a gente olha para o que o símbolo faz, embora ele faça a medida, e essa medida é baseada em literatura prévia, eu acho que o conceito todo, a pergunta que a gente quer saber é assim, diante, se eu estou com um paciente na minha clínica, por exemplo, pensando em pacientes clínicos, recomendar o símbolo vai ajudar ou não vai ajudar, ou vai ajudar mais do que eu simplesmente fazer o que eu já faço, seria o que o Menes diz, né? Desde medir, porque talvez apenas medir já seja uma intervenção, porque a medida que vocês propõem é um pouco diferente, talvez, das tradicionais, e psicoeducar já seja uma intervenção. E vocês usam uma série de técnicas, de componentes. Eu acho que isso é uma coisa que está muito alinhada com a literatura internacional, então usar os componentes mais efetivos de cada elemento psicoterápico. Eu tenho evidência como ACT, tem mais de 30 linhas ali, mas o que vocês fazem novo e diferente é essa personalização. Isso ninguém faz, ou pouca gente faz, com as mais diferentes possibilidades de acordo com o sintoma de cada paciente. Eu acho que o desenho aqui seria um ensaio pragmático, né, uma amostra clínica, com talvez alguns diagnósticos alvos mais comuns, mais frequentes, como depressão, como ansiedade, em que o que eu estou randomizando é fazer o que eu sempre faço, treatment as usual, ou recomendar o símbolo. O ato de recomendar o símbolo no clínico, em algumas clínicas, talvez possa fazer por cluster, clínicas que fazem isso, clínicas que não fazem, né? Isso melhora os desfechos ou não melhora os desfechos em 6 semanas, 14 semanas. Porque o que eu quero saber é se a coisa como um todo funciona, independente do quanto que vai ter pacientes que engajam, outros que não engajam, mas como um grupo é possível, muito possível, que haja uma melhora em desfechos clínicos. Acho que esse é o desenho ideal, que seria, eu acho que está no momento de fazer, possível de fazer, e acho que, inclusive com todo o teu histórico, né, Diogo, não é difícil conseguir financiamento para fazer, né, de órgãos públicos e privados. Mas acho que esse seria o desenho. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Pan. Eu sou coordenador de um dos projetos de pesquisa do módulo 1 do CISM, a Coorte de Desenvolvimento de Alto Risco para Transtornos e Condições Mentais. É um estudo que a gente já segue mais de 2.000 jovens por mais de 15 anos agora, desde quando a gente começou. E é muito importante estar aqui hoje nesse evento de inovação trazido pelo CISM, porque a gente precisa começar a transformar todos esses dados de pesquisa, fazer a translação de tudo isso que a gente já entendeu, já avaliou, já pesquisou, para ações mais práticas e para inovação em saúde mental.
muita gente precisa de ajuda, a gente tem a pesquisa, mas está na hora da pesquisa estar mais próxima da implementação para a vida real, para gerar realmente impacto, no nosso caso, para os jovens do Brasil. O meu nome é Imo, eu sou Country Manager da Timio. Estamos super felizes de estar aqui no evento. A gente é uma Deep Tech da Inglaterra, então a gente trabalha muito com esse mundo acadêmico, tentando de validar as nossas hipóteses no monitoramento de pessoas com transtornos mentais. Então, para nós era muito importante criar um vínculo aqui com esse mundo acadêmico do Brasil também, e trabalhar juntos nas melhores formas de validar a eficácia, a acurácia desse tipo de soluções digitais em saúde mental. Tudo bom, pessoal? Sou André Almeida, sou cofundador e hoje diretor executivo da startup MyJourney. Também sou mestrando na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em Psiquiatria, Saúde Mental e Neurologia. E quando eu falo da importância desses eventos, da validação clínica de soluções de saúde mental, é algo que talvez eu não consiga nem mensurar direito, né? Há muito tempo, já desde 2019, eu venho batalhando para poder fazer a validação da MyJourney dentro da pesquisa clínica, e o CISM veio ano passado, aí acho que para conseguir abraçar toda essa necessidade que a gente tem de ter as validações das soluções digitais de uma forma aí organizada, de uma forma correta, de uma forma ética e legal. Então, espero que vocês gostem do evento maravilhoso. Se você perdeu, assista nas nossas redes sociais ou na plataforma aí do YouTube. Olá, eu sou Diogo Lara, eu sou fundador do Síngulo, que é um aplicativo de terapia autoguiada, ou terapia digital, e é uma solução de saúde mental que é muito importante que venha a ser validada cientificamente. A gente já tem uma trajetória bastante longa de mercado, e com vários relatos, na verdade mais de 300 mil relatos positivos da nossa solução na internet, mas a gente gostaria muito, e esse é um evento que faz catalisa esses encontros, fazer a validação científica, e vai ser validação científica independente com pesquisadores de alto calibre que a gente tem aqui no CISM, que possam realmente ajudar a gente a fazer essa validação de eficácia e encontrar os melhores lugares, os melhores contextos em que a nossa solução possa funcionar. Então tem sido um prazer aqui estar nesse encontro aqui de hoje. Olá, meu nome é Eurípides Miguel, sou professor aqui da Universidade de São Paulo e também coordenador do CISM. O CISM é um projeto de pesquisa de grande porte, patrocinado pela FAPESP, pelo Banco Industrial do Brasil, que reúne diversos parceiros, as Universidades Federais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Unifesp, e também a Unimax e a Unifage, duas universidades em duas cidades próximas de São Paulo, que são Indaiatuba e Jaguariúna. Em conjunto e com as prefeituras das duas cidades, Indaiatuba e Jaguariúna, nós temos trabalhado em três pilares. O primeiro pilar é um projeto de pesquisa que estuda um estudo de coorte, que procura estudar fatores de risco na origem dos transtornos mentais. Esses fatores de risco, por sua vez, são fatores de risco modificáveis. E para isso nós então buscamos soluções digitais que são escaláveis e têm grande poder de atingir populações de grande monta, para modificar esses fatores mentais e melhorar o prognóstico dos transtornos mentais, melhorar a vida dessas pessoas a partir de intervenções que são eficazes. E por fim, no terceiro módulo, a gente procura implementar, em princípio, em Indaiatuba e Jaguariúna, em todo o sistema de saúde do SUS, soluções que tenham sido validadas e que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é com muita alegria que nós estamos falando do segundo pilar, que é um pilar que visa acreditar, validar soluções digitais na área de saúde mental. E não podia estar mais alegre hoje de ver que essa proposta desse evento trouxe pesquisadores e juntou pesquisadores da Universidade de São Paulo, das universidades que participam dessa iniciativa do CISM, e startups e aqueles que estão preocupados em levar essas soluções digitais para a população em geral. Muito obrigado pela presença de todos.